A DARPA, Agência de Pesquisa de Defesa dos Estados Unidos, está criando um demonstrador não tripulado lançado de uma aeronave provavelmente único em seu tipo. Provavelmente é bem legal, já que vem da DARPA. Imagine um caça tripulado, como um F-15 voando alto e lançando um veículo não tripulado de sua parte inferior. Mas, em vez de ir direto contra o alvo, o veículo não tripulado apenas se aproxima com sua propulsão. Então, ele abre um compartimento em sua própria barriga e lança um míssil ar-ar contra o inimigo. Isso significa que o piloto da primeira aeronave, o único humano envolvido na operação, nunca precisou sequer se aproximar. Ele talvez até já esteja em solo quando o alvo for eliminado. Agora, eu sei que você provavelmente está pensando, Simon, que tipo de loucura ao estilo Michael Bay é essa? Mas o que eu descrevi para você pode em breve se tornar realidade. Esse programa se chama Long Shot e a Força Aérea dos Estados Unidos lhe deu a designação experimental X-68A. A DARPA e a General Atomics estão trabalhando para realizar a primeira campanha de testes de voo já no final de 2026, quando um F-15 deve lançar o X-68A, testar sua capacidade de voo e demonstrar a ejeção segura de sua munição de teste cativa. A questão que paira sobre o X-68A é bastante direta. O Long Shot é o início de uma nova era de combate aéreo ou só um experimento ousado da DARPA, que ficará em solo se os dados não forem favoráveis? Vamos ver o que sabemos, certo? O problema do alcance. Veja, todo abate-arar começa com uma questão de geometria. Um jato tripulado só dispara de onde pode voar com segurança e o valor do disparo depende de 3 fatores simultâneos. A aeronave deve atingir a posição de tiro, o míssil manter energia ao chegar e o alvo não ter tempo de reagir. Se esses fatores se alinham, o disparo é bem sucedido. Se errar em qualquer um deles, o míssil não alcança, o alvo desvia ou o caça nunca chega perto o suficiente para tentar. Por décadas, superioridade aérea era obtida por aeronaves armadas, ainda que rudimentares, chegando perto o bastante para agir. O piloto entra no raio de ação, trava o alvo e dispara, estratégia válida quando era possível fazer isso sem voar direto para uma parede de fogo inimigo. Basicamente, isso significava que quem tivesse as aeronaves mais rápidas, ágeis e potentes e em maior quantidade, dominava os céus. Nada disso provavelmente é novidade para você. Afinal, você assiste ao canal Mega Projetos. Mas esse cenário mudou diante de adversários que hoje têm capacidade equivalente. Veja, países como China e Rússia podem não ter poder de combate de caças para igualar os Estados Unidos, quanto os Estados Unidos, apesar de afirmarem o contrário. O que eles certamente possuem são mísseis ar-ar de longo alcance e defesas densas em camadas, sistemas que empurram cada vez mais para trás o limite de segurança. Isso pode não mudar muito para os Estados Unidos do ponto de vista defensivo, mas com certeza muda, e muito do ponto de vista ofensivo. Afinal, caças são ativos caros. Seus equipamentos e munições podem chegar a centenas de milhões de dólares, se não mais do que isso. E o pior de tudo é o custo humano. Um caça abatido pode significar a morte de um militar, o que não é boa notícia para Washington. Como você pode buscar o poder militar e a expansão de bases militares pelo mundo todo quando talvez não tenha a vantagem ofensiva contra quaisquer ameaças que possam surgir? As parcerias de segurança dos Estados Unidos em lugares como o Golfo dependem em parte da confiança de que suas forças podem dissuadir ou derrotar ameaças regionais. Grandes perdas de aeronaves, principalmente de tripulações americanas, poderiam enfraquecer essa confiança e aumentar a oposição interna à intervenção. Quero dizer, como os Estados Unidos podem justificar coisas como uma guerra contra o Irã para um público já dividido se pilotos americanos são abatidos no céu sobre um território a milhares de quilômetros de casa? Em resumo, a aeronave é um ativo caro e o piloto levou anos para ser treinado, então perder qualquer um deles em um confronto é um preço alto a se pagar. Esse custo é exatamente o que torna avançar uma decisão tão difícil. E há um segundo problema, que tem a ver com os próprios mísseis. Um míssil lançado de longe percorre grande distância até o alvo, perdendo velocidade e energia no trajeto. Ao chegar, o míssil pode estar lento o bastante para que um piloto inimigo atento faça uma curva brusca e o despiste.
Quanto mais longe ele viaja, maior a chance do alvo identificá-lo e evitá-lo. Assim, o disparo fica mais difícil. Já um míssil lançado de perto chega mais rápido, com mais energia, dando ao alvo menos tempo para reagir. Tradicionalmente, isso significa que o piloto de caça se vê diante de uma escolha arriscada. Avançar para um disparo próximo e arriscar, ou ficar e aceitar um ataque distante que o inimigo pode evitar facilmente. Os Estados Unidos buscam uma solução. Aeronaves tripuladas mantêm distância segura, mas disparam de perto o bastante para fazer diferença. Essa é a pergunta que a DARPA fez aos seus engenheiros. E talvez a resposta seja: e se o disparo de perto não fosse feito pela aeronave do piloto? A resposta em 2 etapas da DARPA. A abordagem da DARPA se baseia em 2 etapas. Primeiro, após ser lançado de um caça, um drone realiza o voo longo e eficiente em direção ao alvo. Em segundo lugar, um míssil cuida da etapa final rápida e violenta. É elegante, mas nada simples. Mas como isso funcionaria na prática? Bem, para a primeira campanha de voo planejada, a aeronave lançadora será um F-15 Eagle, que será responsável por levar o drone Longshot para o ar. Após a liberação, as asas e superfícies de controle do drone se abrem e ele entra em voo estável. Ele avança até sua posição usando propulsão a jato e recebe informações sobre alvos por redes de missão atualizadas pela aeronave de lançamento ou sensores em solo. O compartimento só se abre ao atingir o alcance, liberando o míssil ar-ar, que aciona o motor e segue para o avião inimigo. A DARPA chama isso de propulsão multimodo. Uma aeronave lenta e econômica transporta a arma na aproximação, preservando a energia do míssil para o engajamento final. O pequeno motor a jato do drone é projetado para alcance, consumindo pouco combustível durante um longo percurso, algo que um míssil movido a foguete não consegue fazer, já que ele queima rápido e intenso e depois segue por inércia, como um foguete. Mas ao juntar os dois, cada um contribui com sua própria força. O drone carrega o míssil pela maior parte do trajeto, e então o míssil assume aquele curto impulso final de alta energia até o alvo. Longshot, sendo um VANT, não leva tripulação. Na verdade, é algo entre um caça-drone e um lançador de mísseis reutilizável, controlado por seu próprio sistema de bordo ou por comandos da aeronave que o lançou. A DARPA revelou pouco sobre sua arquitetura de comando e controle, nível de autonomia ou local da decisão de uso de armamento. A arma foi projetada para ser flexível. A DARPA descreve o Longshot como capaz de empregar armas ar-ar atuais e avançadas, e analistas frequentemente identificam o AIM-120 AMRAAM como um candidato óbvio, embora a DARPA não tenha confirmado publicamente o tipo de míssil do demonstrador. O AMRAAM já é amplamente utilizado. Ele é transportado por dezenas de aeronaves nos Estados Unidos OTAN e várias nações aliadas. Os principais modelos que o utilizam incluem o F-16 Fighting Falcon, o F-20 e 2 Raptor, o F-35 Lightning Slugs, o Eurofighter Typhoon, o Gripen e todas as principais variantes do F-15 Eagle. Desenvolver o conceito Longshot usando uma arma já em estoque pouparia uma etapa, mantendo o drone ligado a um hardware conhecido, sem precisar criar algo novo junto com ele. Assim, em teoria, o caça tripulado não precisaria mais voar até a zona de alcance. O caça mantém distância segura e deixa o disparo a curta distância para um veículo não tripulado, ficando mais longe do alvo. Essa é a ideia, pelo menos no papel. Então agora vamos dar uma olhada ainda mais de perto no hardware que provavelmente vai tornar tudo isso possível. O drone Derby. Longshot surgiu no pedido de orçamento do Pentágono para 2021, divulgado no início de 2020. Curiosamente, não era totalmente único. Abaixo do Longshot, no livro de orçamento, estava o Gunslinger, uma proposta separada para um sistema de mísseis lançado de uma aeronave que combinava a manobrabilidade de um míssil com um canhão embarcado. O Longshot se diferenciava por carregar e lançar armas convencionais ar-ar, em vez de funcionar como a própria arma. Foi ele o escolhido. A DARPA solicitou cerca de 22 milhões de dólares para dar início ao projeto conceitual, permitindo contratar empresas e transformar a ideia em propostas concorrentes.
3 empresas assumiram o projeto: General Atomics, Lockheed Martin e Northrop Grumman. Essa seleção chamou a atenção dentro da indústria. Lockheed e Northrop acumulavam décadas de experiência em caças, furtividade e mísseis, produzindo o tipo de equipamento de combate aéreo de alto nível necessário ao long shot. A General Atomics era famosa pelos drones Predator e Reaper, que marcaram uma geração de voos não tripulados. Colocar um fabricante de drones contra 2 grandes empresas de caças do país levantou uma questão sobre quem entenderia melhor a tarefa. As 3 empresas passaram 2021 ajustando projetos, cada uma com sua visão de como um drone deveria dobrar sob um caça, ser lançado no ar e levar um míssil à frente. A DARPA fez uma revisão preliminar de projeto em fevereiro de 2022 para comparar o estágio de cada conceito. Um mês depois, em março de 2022, a agência escolheu a General Atomics para seguir com o programa. Isso foi notável. Um fabricante de drones superou 2 gigantes da aviação de caça. A General Atomics avançou para a segunda fase, que inclui projeto detalhado e redução de riscos em solo. A empresa afirmou em março de 2023 que uma revisão crítica de projeto estava prevista, mas nem a DARPA nem a General Atomics divulgaram publicamente quando ela foi concluída. Documentos orçamentários indicaram que o projeto detalhado e a fabricação continuariam ao longo dos anos fiscais de 2024 e 2025. A DARPA começou com 3 esboços concorrentes de 3 empresas muito diferentes. Terminou com uma empresa, possivelmente a candidata improvável, ficando com o projeto pronto e agora responsável por torná-lo um veículo voador. A Longshot já tinha uma empresa líder do projeto e precisava provar que o projeto podia ser lançado de um caça, voar e disparar. Como funciona a Longshot? Agora, se você olhar para a Longshot da General Atomics no solo, dobrada para transporte, ela mal parece uma aeronave. Ela é fina e pontuda, com um formato mais próximo de um míssil de cruzeiro do que de qualquer coisa com asas abertas, projetada para se encaixar bem junto à barriga de um caça. As dimensões e peso ainda não foram divulgados, então as imagens públicas vêm principalmente de renderizações e dos poucos detalhes que a DARPA e a empresa mostraram. Agora, você pode dizer que isso não é exatamente incomum para um Vant. Mas lembre-se, Longshot não é exatamente um Vant. É uma aeronave de combate não tripulada, lançada do ar, diferente de qualquer coisa que já entrou em serviço antes. Então, faz sentido que sua forma final pareça um tanto única. De qualquer forma, as imagens mais recentes mostram um formato consistente. O nariz tem um queixo saliente, como o de um tipo de submersível, com lados planos e angulados, provavelmente projetados para ajudar a reduzir a assinatura de radar da aeronave. As entradas de ar estão na parte superior da fuselagem, em posição dorsal, não embaixo. Preparado para voo sob uma aeronave lançadora, asas e canards se dobram no corpo. Após a liberação, as asas principais se abrem para frente. Canards se abrem perto do nariz e uma cauda em V invertido controla a traseira. Toda essa dobragem existe porque o Longshot precisa ser compacto para caber sob ou dentro de uma aeronave lançadora e se transformar em um veículo estável e controlável logo após o lançamento. Guardar o veículo com asas abertas o tornaria volumoso para transporte. Por isso, as superfícies ficam recolhidas até o drone sair do jato, abrindo-se rapidamente para dar sustentação e controle antes de cair. A propulsão vem de um turbojato Williams WJ3815, um pequeno motor da mesma categoria usado em mísseis de cruzeiro. Essa escolha mostra o propósito do veículo. Longshot não busca velocidade bruta. O WJ3-1815 leva o Longshot a uma velocidade de cruzeiro em alto subsônico em torno de Mach 0,9 e o valor está na eficiência e no alcance em vez de uma corrida rápida. O motor consome pouco combustível em voos longos, por isso escolheram esse drone. Ele transporta o míssil por longas distâncias antes do disparo. O drone percorre quase toda a distância até o alvo antes de lançar os mísseis AMRAAM, que seguem dentro dele até lá.
Como o drone, o Longshot transporta mísseis em compartimento interno, não em trilhos externos, e análises públicas apontam espaço para ao menos 2 mísseis AIM-120 AMR-111. O transporte interno realiza 2 funções úteis simultaneamente. Ele mantém os mísseis fora do fluxo de ar, reduzindo o arrasto e preservando o alcance, além de proteger o formato suave e furtivo do nariz e da entrada de ar dorsal do Longshot. Para os primeiros testes de voo, a expectativa é modesta. Só um míssil cativo ou inerte será usado para testar se o compartimento abre e libera corretamente antes de carregar munição real, o que é bem inteligente. Agora, aqui está algo que ainda não abordamos exatamente e que diferencia o Longshot de um míssil comum. Ele pode voltar para casa. O protótipo tem sistema de recuperação por paraquedas, permitindo que, durante voos de desenvolvimento e treinamento, o veículo seja voado, lançado e depois desça sob paraquedas, seja inspecionado e reutilizado. E isso é bastante importante para um programa de testes, onde cada fuselagem é realmente cara e cada voo produz dados que valem a pena ser recuperados. Isso talvez explique por que o Longshot foi a opção preferida, entre outros protótipos, na solicitação de orçamento do Pentágono de 2020. Em combate, o plano é diferente. O Longshot deles é considerado descartável e barato, permitindo que comandantes o enviem a espaços aéreos perigosos e aceitem sua perda, como uma arma descartável, em vez de arriscar um jato tripulado. O paraquedas serve apenas para testes, não para o voo. Essa combinação torna o veículo incomum de se construir. Ele deve voar sob controle, dobrar e desdobrar de forma confiável, suportar recuperações com paraquedas repetidas e ser barato e simples o bastante para ser arriscado pelas Forças Armadas antes de arriscar seus pilotos. A General Atomics precisa atender ambas as exigências em uma só fuselagem, e as asas dobráveis, o pequeno motor de míssil de cruzeiro e o compartimento interno são respostas a esses requisitos. Isso levanta a questão para a qual cada um desses detalhes acaba apontando. Será que realmente funciona? Da revisão do design até XX68A, ser aprovado em uma revisão crítica de projeto, como Longshot fez em 2023, indicava que os desenhos estavam prontos para iniciar a construção. Mas isso não dizia nada sobre se o veículo realmente se soltaria de um F-15 sem danificar o caça. Entre o design finalizado em 2023 e uma soltura real a partir de um caça, havia muitos riscos. Por isso, foram criadas a fase 2 e agora a fase 3 do programa para identificá-los em terra. O maior risco do conceito é a separação. Quando o Longshot se solta do caça-lançador e precisa voar sem girar ou colidir com o jato, o que seria ruim? A General Atomics analisou testes em túnel de vento para estudar o fluxo de ar quando o drone se separa da aeronave maior, garantindo que não haja colisão na esteira. Uma segunda série de testes avaliou o compartimento interno, verificando se um míssil podia ser liberado e acionado com segurança sem colidir com o veículo lançador. Depois vieram as superfícies dobráveis, testadas em solo para garantir a abertura confiável das asas e canards. O sistema de recuperação por paraquedas foi demonstrado, permitindo recuperar e reutilizar o protótipo. Em julho de 2023, a DARPA decidiu construir o modelo real. A General Atomics fechou o contrato de fase 3, no valor de 82 milhões e 580 mil dólares, para fabricar o protótipo e demonstrar voo. Esse é o dinheiro que transforma um projeto validado em hardware, de verdade que pode ser testado. A agência já tinha a esperança de lançar o veículo de um caça por volta de 2024, mas isso não aconteceu. Como vários equipamentos que mencionamos, esse cronograma mudou. A meta de 2024 foi adiada para o fim de 2026 devido à dificuldade de fazer um drone dobrável, a jato e capaz de carregar mísseis funcionar logo na primeira tentativa. Até programas feitos para serem rápidos enfrentaram os mesmos problemas aeroespaciais que os demais. Ainda assim, em 2026, o esforço ganhou um novo indicativo de sua seriedade. Em fevereiro, a Força Aérea deu ao Longshot a designação experimental X-68A,
colocando-o na mesma família X dos aviões de pesquisa anteriores. A DARPA informou em 2026 que os marcos se acumulavam, com testes em túnel de vento em escala real concluídos e demonstrações em solo bem-sucedidas dos mecanismos de recuperação por paraquedas e de liberação de armamento. As partes essenciais eram testadas individualmente antes de o caça levar o veículo aos céus. Agora, o porta-voz do programa agora é o coronel John Venkman Casey, atual gerente do programa na DARPA. Casey adota uma abordagem totalmente voltada ao risco. Longshot, segundo ele, reduz riscos técnicos significativos e abre caminho para que as Forças Armadas ampliem o alcance do combate aéreo com plataformas não tripuladas. Cada teste em solo elimina um problema antes do primeiro voo. O objetivo dos testes em túnel de vento e lançamentos cativos é garantir que tudo funcione corretamente no voo. Com sorte, o programa, que começou como 3 esboços de 3 empresas, agora já tem tanto um contrato de fabricação quanto uma designação da série X. Os dados do túnel de vento chegaram, a liberação pela baia ocorre sem problemas e o paraquedas retorna ao veículo. Só resta o que nenhum teste em solo resolve: colocar o X-68A embaixo de um F-15 e soltar aquele brinquedinho. O que as Forças Armadas podem fazer com isso? Como dito antes, a primeira campanha de voo do Longshot usa o F-15 Eagle como aeronave de lançamento, mas o F-15 é só o começo, não o objetivo final. A DARPA e a General Atomics já mostraram ou discutiram transportar um Longshot em várias plataformas, e o apelo dessa flexibilidade é bem óbvio. Um transportador de armas acoplável a várias aeronaves se encaixa bem em forças que já operam uma mistura de jatos. Caças podem levá-lo adiante numa missão de varredura, bombardeiros transportá-los mais fundo em espaço aéreo contestado e aeronaves de carga lançá-lo a partir de pallets, com o conceito Rapid Dragon, que empurra armas pela traseira do avião em roletes. Já fizemos um vídeo sobre isso, confira. Cada opção exige integração própria, pois acoplar um novo drone a outra aeronave demanda testes, fiação e autorizações antes do lançamento. Essa é uma das muitas razões pelas quais essas coisas costumam ter tantos atrasos. Ainda assim, essa flexibilidade é o que faz com que isso seja tão atraente para as Forças Armadas. A Força Aérea já atua intensamente com aeronaves de combate colaborativas. Programa de jatos não tripulados que voam junto a caças e integram o esforço mais amplo de domínio aéreo de nova geração criado para substituir os atuais jatos de linha de frente. Longshot pode atuar como atirador avançado lançado no decorrer da missão, sendo um veículo descartável enviado à frente quando necessário, e não um ala permanente. A Marinha acompanha de perto porque a aviação embarcada atua em vastas áreas do Pacífico, onde as distâncias entre navios e alvos desafiam o alcance dos caças. Um drone que leve o disparo adiante poderia aliviar bastante essa dificuldade. As táticas que esse veículo permite são fáceis de imaginar, mas difíceis de garantir. Caças podem recuar enquanto drones Longshot avançam e disparam de perto no espaço aéreo perigoso. Na verdade, é possível imaginar que um único bombardeiro ou avião de transporte poderia liberar vários drones de uma vez, espalhando-os por uma faixa do céu para criar uma barreira temporária contra aeronaves inimigas, e depois recuar assim que a ameaça passasse. Plataformas de alto valor que não podem se defender, como aviões-tanque carregados de combustível ou as aeronaves AWACS, cujos radares monitoram toda a batalha, poderiam ganhar uma camada mais profunda de vetores de disparo entre elas e qualquer coisa que as esteja caçando. O papel do piloto tripulado muda de disparar armas pessoalmente para gerenciar vários vetores de disparo lançados minutos antes e a quilômetros de distância. Se ampliarmos o quadro, Longshot deixa de ser um único drone e passa a parecer uma peça de uma estrutura maior. A configuração antiga colocava todo o risco em um único caça. O jato voava até a distância ideal, o piloto mirava, lançava o míssil e a missão dependia da sobrevivência daquele avião. A queda de caças sempre foi um grande problema. Basta lembrar quando o capitão Scott O'Grady teve seu F-16C abatido pelas forças sérvias na Bósnia, episódio que serviu de inspiração livre para o filme de sobrevivência de 2001 Atrás das Linhas Inimigas. Clássico. Além do fator humano, o custo material... Preciso assistir esse filme de novo. Foi muito bom. Além do fator humano, o custo material de eventos assim pode ser enorme.
Na verdade, em março de 2026, nos primeiros dias da campanha dos Estados Unidos contra o Irã, 3 F-15E Strike Eagles americanos, que apoiavam a Operação Fúria Épica, foram abatidos por engano pelas defesas aéreas Q-80. Todos os 6 tripulantes ejetaram e foram resgatados com sucesso. A ordem exata dos eventos ainda é investigada e substituir essas 3 aeronaves deve custar cerca de 300 milhões de dólares, sem incluir motores sobressalentes, sistemas de missão e equipamentos de apoio. Embora sem vítimas, o incidente destaca-se como a maior perda de aviões de combate dos Estados Unidos por fogo amigo em décadas. Em resumo, a direção apontada pelo Longshot distribui o trabalho arriscado por toda uma rede. Jatos tripulados atuam como controladores. Drones não tripulados transportam mísseis, sensores e outras plataformas fornecem dados de alvo. E as armas são disparadas do local mais adequado. Nenhuma aeronave precisa assumir todas as funções perigosas ao mesmo tempo. Agora, é claro, nada disso será definido pelo demonstrador que agora se encaminha para sua primeira soltura. O que a campanha de voo pode fazer é provar que a sequência principal funciona, e uma sequência funcional é a base para qualquer um desses usos mais amplos. A Força Aérea e a Marinha ainda precisam decidir quantos querem, o custo e como se encaixam em forças com caças tripulados. O motivo de ambas as forças acompanharem de perto um protótipo da DARPA é que a resposta a uma pergunta, um drone pode levar o míssil adiante e dispará-lo, molda muita coisa do que vem depois. A demonstração é fácil de descrever, mas complicada de executar, pois várias coisas precisam funcionar. Mas o Longshot é uma aposta de que o combate aéreo pode ser vencido ao empurrar o perigo para frente com um drone descartável, enquanto os pilotos ficam recuados. O X-68A é uma tentativa de transferir esse risco para um veículo em que ninguém está sentado. Obrigado por assistir